Codependência. A codependência é um comportamento problemático, desajustado ou doentio, associado à vida, trabalho ou qualquer outra situação de proximidade de uma pessoa que sofre de dependência química. Toda vez que a vida de uma pessoa é alterada ou perturbada pelo uso de substâncias por parte de outrem, o problema já não é mais apenas o dependente. A dependência química afeta a família e não tem como esta não sentir seus efeitos. A codependência pode ser definida, portanto, como o vínculo patológico que a família estabelece com sua droga de preferência, o dependente químico. A participação em grupos terapêuticos tem resgatado a autoestima e vontade de viver de muitas famílias, bem como fortalecido suas identidades pessoais, a tal ponto que estas vêm superando o mal da codependência. Ou também viver situações de proximidade com o dependente químico com uma melhor qualidade de vida e forma de enxergar a realidade que envolve tal situação. Características da codependência. Observa-se uma relação doentia entre o dependente e o codependente. O dependente faz uso de determinada substância que causa prejuízos a si e a outrem. E o codependente que, querendo resgatá-lo, devido à própria conduta, também mantém e agrava o quadro. É uma relação parasitária, em que um dos indivíduos se alimenta dos esforços emocionais do outro. É uma situação um tanto séria. Muitas vezes essa relação prolonga-se por anos, e até por uma vida inteira, a ponto de ser considerada normal por aqueles que dela participam. O codependente vive em expectativa de qual vai ser a próxima recaída. Toda vez que a vida de outra pessoa é alterada ou perturbada pela adicção do filho, do marido ou esposa, seja pelo medo da recaída ou do comportamento, uma sutil prisão é desencadeada. Quando em uma família existe alguém que faça uso abusivo de substâncias químicas, é comum desencadear nos demais membros uma série de mecanismos que buscam resgatar a estabilidade perdida. A relação entre a família e o dependente é uma relação extremamente dolorosa. A família sente as dores do fracasso, da vergonha e do preconceito. Sente-se muitas vezes traída por quem eles amam intensamente. Por sua parte, o dependente químico sente as mesmas dores e ambos buscam uma maneira de fugir delas. O dependente químico nas drogas e o codependente na negação e no auto-engano. O filho dos outros é que são as más companhias, não o dela. Quando realmente a família se conscientiza da verdade, o desespero é iminente. Muitos procuram tapar o sol com a peneira, o que não adianta nada. Outros buscam a fuga geográfica, mudando de bairro em bairro, cidade em cidade, tudo sem êxito contínuo, porque a dependência química nem a codependência estão sendo tratadas dessa forma. Muitos codependentes entram no que chamamos de triângulo da autoobsessão: ressentimento, raiva e medo. Ressentimento é o reviver contínuo de más experiências passadas. Eles trazem para o presente toda a carga negativa vivida do passado. E quando projetam um possível futuro, este é desesperador. É uma fase dolorida que pode causar outras comorbidades, ou seja, duas ou mais patologias instaladas no mesmo indivíduo. O triângulo da autoobsessão precisa ser tratado, começando pela aceitação profunda das realidades. Em certas famílias, prevalecem as mentiras, que são sempre entendidas como forma de cuidados, para poupar ou então omissões, para não piorar as coisas. Encobrem dívidas de drogas, furtos, agressões físicas, problemas judiciais, pensando assim estarem fazendo o melhor pelo dependente químico, tornando-se um grande agente facilitador da doença deste, auxiliando a chegar no tão conhecido fim: instituição, cadeia e morte. A aceitação conduz à recuperação, tanto para o dependente químico como para o codependente. Não podemos esquecer de que a doença da adicção é uma doença biopsicossocial, e fatalmente a família já se inclui nessa característica. Muitas famílias entendem o social
como instituições externas, sendo que a maior e mais importante é o núcleo familiar. Toda a família deve ser tratada, e não apenas o dependente químico. As estatísticas provam que a porcentagem de sucesso na recuperação do dependente químico está fortemente ligada com a recuperação da família do codependente. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Provérbios de Salomão, capítulo 23, versículo 23.